Tudo bem, gases nobres? Bora lá finalizar esse semestre. Retornando às aulas, nós vamos fazer a correção das questões que eu deixei no recesso, tá? Não tem problema. Eu vou fazer a correção para vocês tirarem as dúvidas e a gente vai ter outras atividades para desenvolver nesse mês aí até fechar a nossa aula, beleza? Então agora eu vou projetar, vou fazer as correções, peço que vocês façam as anotações, tirem as dúvidas e vou estar à disposição aí no WhatsApp, né, que vocês sabem, no chat do Ava, e também vocês podem me mandar e-mail, sinal de fumaça, né, quem quiser fazer também. Eu estou aí recebendo as dúvidas de vocês. Estou com saudade, né? Infelizmente prolongou esse prazo do coronavírus, né? Mas estamos aí para tirar as dúvidas e à disposição de vocês, belezinha? Então, bora lá fazer atividade, né? Então, na última aula, nós trabalhamos com a questão do KPS, beleza? E aí, agora, vamos lá, vou colocar aqui correção bonitinha, vou escrever de azul. Vocês já viram que eu tenho uma quedinha por azul, gente? Eu sou apaixonada. Eu tenho uma queda por azul tremenda. Eu vou ligar aqui a lousa digital, né, para eu poder escrever para vocês, que vocês estão vendo, mas a Pro não vai conseguir escrever. Então, é o seguinte, ó. A 25 graus Celsius, a solubilidade de Ag3PO4 é 1,8 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Calcular o KPS para esse sal. Então, é o seguinte, galera, ó, vamos lá. Nós vamos fazer a correção, né? A correção da lista de quê? De KPS. Lembrando, o que significa KPS? Produto de solubilidade. Isso que significa KPS, produto de solubilidade. É isso que nós vamos calcular. Agora, também, nós vamos coletar as informações que vocês têm aqui. Então, é o seguinte, ó, eu expliquei para vocês também que existem alguns sais que são solúveis em água, alguns são parcialmente e outros são insolúveis, beleza? E os que são insolúveis, eles vão formar uma reação, que a gente vai estudar um pouquinho mais, que são reações de precipitação. Ele vai formar no fundo ali do seu becker, do seu recipiente, um corpo de fundo, né? Um salzinho que vai ficar depositado. Então, isso chama-se precipitado. É um sal que não é solúvel em água. Nós trabalhamos muito em química analítica a questão de preparo de soluções, de solubilidade, volumetria, gravimetria, né? Precipitação. Então, é isso que nós estamos vendo. Vamos lá coletar as informações desse exercício, tá? Esse exercício, ele diz que ele quer saber a solubilidade molar, né? Na verdade, ele já informou a solubilidade molar, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Em outras palavras, ele deu a concentração. Ele disse assim, olha, esse sal aí dissolve em água essa quantidade. Foi isso que ele deu para vocês, tá? E o que ele quer saber é o KPS, que é o produto da solubilidade. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é montar o KPS. Como que a gente faz para montar o KPS? Vai ter a equação química, né? Essa equação química, nós temos o cátion, aqui é a parte do cátion, que é o metal. E aqui nós temos o ânion, só para lembrar, certo? E isso daqui, ele é o sal que ele está falando. Então, quando eu colocar em água, ele vai ionizar, ele vai se separar em cátion e ânion. Mas nós temos que montar primeiro o KPS. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó. KPS, montar a expressão dele, né? É só o produto que eu vou pegar. Então, vai ser o AG mais elevado a seu coeficiente, que é 3, vezes. Aí nós temos o PO4 menos 3, e quando não tem nada, é 1, ok? Então, montamos o coeficiente disso daqui. Outra coisa que eu falei para vocês, que a gente tem que verificar e sempre anotar a quantidade que nós temos de cada um deles, qual é o número de mols, né? Então, o AG, eu tenho o quê? Eu tenho 3x,
Belezinha? Agora, o PO4, né, eu tenho quanto? Eu tenho só X. Beleza? Porque como o coeficiente dele não tem nada, é ele mesmo. Então, eu tenho X. Feito isso, agora a gente vai substituir para efetuar o cálculo do KPS, porque ele já deu a concentração, tá? Ele falou assim para você, ó, o valor da concentração de cada um, ó, a solubilidade do AG e a solubilidade do PO4-3 é esse valor. Mas agora eu tenho que pegar esse correspondente aqui, ó, e multiplicar, é como se ele tivesse falado, ó, o valor de x é 1,8 vezes 10 a menos 5. Mas agora a gente vai ter que multiplicar pela quantidade que eu tenho aqui, certo? Então vai ficar assim, ó. Eu tenho 3x, ok? Então eu vou pegar 3 vezes 1,8 vezes 10 a menos 5. Ok? Então, vamos lá, vou calcular aqui, ó. 10 elevado a menos 5 vezes 1,8 vezes 3. Vai dar 5,4 vezes 10 a menos 5. Beleza. Esse é o valorzinho que eu vou colocar aqui dentro, ó, da concentração do AG. Aí agora vamos lá, vamos fazer do outro, do PO3. Como só tem X, é só o valor dele. Então vai ser 1,8 vezes 10 a menos 5. Fechou? Então agora que eu tenho o valor real das concentrações, eu vou substituir ali para saber o KPS. Então vai ficar assim, ó. KPS é igual, tá? Então, 5,4 vezes 10 a menos 5 elevado ao coeficiente 3 vezes, né, 1,8 vezes 10 a menos 5, tá? Professor, eu não entendi por que você pegou o x e multiplicou ali por 3. O que acontece? Você tem que verificar sempre o número de moléculas que você tem e multiplicar pela concentração. Ou vou colocar aqui, ó, multiplicar pela solubilidade. Então é o seguinte, ó, pelo coeficiente, o número de x, o número de moléculas que eu tenho é 3x, tá? Então é 3x. Só que o valor desse x aqui, ó, o x é o valor da solubilidade. Qual é a solubilidade que ele deu? 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, quando eu multiplico aqui, eu vou descobrir que esse AG, o valor real dele é esse, ó, 5,4 vezes 10 a menos 5. Coloquei ele aqui. O PO4-3 era X, então era só o valor dele mesmo, porque eu ia multiplicar, é como se eu multiplicasse 1 vezes ele, vai dar ele mesmo, tá? Então vai ficar esse valorzinho mesmo. Agora, voltando aqui, então, nós vamos lá, ó. Qual é a dica? A dica é o seguinte, gente, ó. Peguem o 5,4 e eleve ao cubo, certo? Você vai elevar ele ao cubo. E depois você vai pegar o 5 menos 3 e vai multiplicar, né? Você só vai multiplicar ele por 3. Então vai ficar assim, ó. KPS, vou fazer de preto. KPS é igual 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vai dar 157, né? Ponto 46. Então, ó, iria ficar 157,46 vezes 10 a menos 15. Mas não existe base 10, 157. Então, eu vou ter que andar uma, duas. Eu vou ter que andar duas casas. Então, vai ficar assim, ó. 1,57, né? 1,57 vezes 10 a menos 13. Ok? Deixa eu só apagar aqui. Para ficar mais bonitinho. 1,57 vezes 10 a menos 13. Vezes 1,8 vezes 10 a menos 5. Agora, né? E a gente vai chegar no valor do KPS. Então, vai ficar assim, ó.
1,50, vou fazer em notação científica, menos 13 vezes 1,57 vezes 10 a menos 5 ponto, vai dar KPS é igual a 2,83 vezes 10 a menos 18. Beleza? Então, chegamos no fim desse cálculo aqui. KPS é igual a 2,83 vezes 10 a menos 18. Beleza? Deixa eu apagar aqui, ficou muito rabiscadinho. 10 a menos 18. Fechou? Agora vamos lá para outra. Para a próxima questão. Questão número 2, né? Ela diz o seguinte: determinar a solubilidade em mol por litro. Então, ele quer que nós calculemos a concentração desses íons aí, né? Solubilidade e concentração em mol por litro. De sulfeto de prata, deu a molécula aqui, mas também deu a equação, né? A certa temperatura, sabendo que o produto da solubilidade é igual a 1,6 vezes 10 a menos 48. Então, nesse caso aqui, ele já deu o KPS, mas ele não sabe o valor da concentração de cada um, né? Então, nós vamos descobrir o valor da concentração. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, bora lá. Então, nós vamos aqui, primeiro, montar a expressão do KPS. KPS, eu pego o primeiro produto. O primeiro produto é o AG+. Qual é o coeficiente dele? 2. Vezes o S menos 2 elevado ao coeficiente 1, porque não tem nada na frente, é 1. Beleza? Aí, agora, eu vou analisar o número de mols, né? Então, aqui, ó, eu tenho 2x. Aqui eu tenho x. Isso vai ser muito importante para a resolução agora. Então, vamos lá. Ó. Então, KPS, né, vai ficar igual a... Aí eu tenho 2x elevado ao quadrado vezes x elevado a 1, porque o coeficiente era 1. Aí, peraí, eu tenho que colocar o valor do KPS também, ó. Ele já deu o valor do KPS. Ele disse que o KPS é igual a 1,6, né? 1,6 vezes 10 a menos 48. Ele já nos informou isso daí. Já facilitou. Vamos voltar de preto aqui para ficar melhor. Então, vai ficar assim, ó. 1,6 vezes 10 a menos 48 é igual. 2 elevado ao quadrado é 4. 4, o x vezes 2 vai ficar x2, né? 4x ao quadrado. Vezes x. Então, 1,6 vezes 10 a menos 48 é igual a 4x ao cubo. Agora, eu vou isolar o x ao cubo e vou passar o 4 dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 1,6 vezes 10 a menos 48 dividido por 4 é igual a x ao cubo. Vamos continuar resolvendo aqui. Eu posso pegar 1,6 e dividir por 4. Quando eu pegar 1,6 dividir por 4 e conservar a base 10, vai ficar assim, ó. 0,4 vezes 10 a menos 48 é igual a x ao cubo. Existe base 10 de 0,4? Não, eu vou ter que andar uma casa, ó, eu vou ter que deslocar uma casa. Então, vai ficar 4 vezes 10 a menos 49 é igual ao x ao cubo. Agora, eu vou ter que tirar a raiz cúbica disso, tá? Então, já vou fazer direto, ó. Então, tirando raiz cúbica desse valor aqui, né, que vai ser raiz cúbica, então vai ficar que x é igual a aproximadamente, tá, gente? Vai dar uma dízima. 1,86 vezes 10 a menos 16. Beleza. Então, esse valor que nós encontramos foi o valor individual de quem? Foi o valor individual de x. Mas ele quer saber a concentração, então, original de 2 Ag+, e ele quer saber
do S menos 2. Então, vamos lá. Ó. A concentração, eu tenho 2 vezes o valor de X. 1,86 vezes 10 a menos 16, né? Então, 1,86 vezes 2 é igual a 3,72 vezes 10 a menos 16. Ok, descobri a concentração real do AG. Agora vamos lá. E do SO2? Só tem o X, né? Então vai ser 1,86 vezes 10 a menos 16. Pronto, acabou. Né? Ele queria saber a solubilidade de cada um. Então, a solubilidade de 2 mols de AG é 3,72 vezes 10 a menos 16, e a solubilidade de 1 mol de S-2 é igual a 1,86 vezes 10 a menos 16. Beleza? Então, chegamos ao final dessa questão também. Agora vamos para a próxima. Questão número 3. Questão número 3, ele diz o seguinte, ó. Sabendo a solubilidade, então ele já, ó, sabendo, ele já deu a concentração do cromato de prata, que é igual a 2,5 vezes 10 a menos 2. Determine o produto da solubilidade, então ele quer que nós encontremos, né, o KPS, faça o cálculo para encontrar o KPS, da equação aqui. Então, ele já deu a equação, né? Nessas questões, gente, eu já forneci a equação ionizada para vocês, né? Dissociada ali, separado o cátion do ânion. Porém, toda essa parte que eu estou frisando há algum tempo é porque tem questão que vai falar o nome do sal e você vai ter que fazer isso, tá? Existem, ou até mesmo no laboratório, não vai vir assim, né? Você vai ter que se virar para montar a partir do composto solar. Então, vamos montar o KPS. O KPS vai ficar igual a G mais elevado ao coeficiente 2 vezes o CrO4 menos 2 elevado ao coeficiente 1. Aí agora nós vamos analisar a concentração disso daí, né? Vamos lá analisar a concentração, então. Eu tenho 2x e aqui eu tenho x, beleza? Eu tenho 2x e x. Já foi dado o valor do KPS, mas não foi dado o valor dessas duas incógnitas aqui, né? Então, nós vamos... na verdade, deu o valor da solubilidade, não deu o valor do KPS, que é o que a gente vai descobrir. Então, nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. KPS é igual... Aí eu tenho que pegar 2 e multiplicar pela concentração que ele deu, 2,5 vezes 10 a menos 2. Então, 2,5 vezes 10 a menos 2, vamos lá, 10 elevado a menos 2 vezes 2,5 vezes 0,025. Vai dar 6,25, né? Então, aqui vai ficar 6,25 vezes 10 a menos 4. Ok? E esse daqui vai ficar só ele mesmo, 2,5 vezes 10 a menos 2. Então, ficou assim. Aí, vamos lá. Ó. Então, agora eu vou substituir. Eu sei que esse AG equivale a 2x. E eu já multipliquei aqui. Então, vamos lá. Ó. Esse valor aqui dentro vai ficar 6,25 vezes 10 a menos 4 elevado ao quê? Ao quadrado. Vezes o CrO4, o valor do CrO4 é ele mesmo, né? Elevado a 1. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 2, elevado a 1. Certo? Então, agora eu vou lá. 6,25 elevado ao quadrado, 6,25 vezes 6,25 vai dar, então, KPS é igual a 39,06 vezes 10 a menos 8, né?
só que não existe base 10, ele vai andar uma casa aqui, então vai ficar 3,906 vezes 10 a menos 7, vezes 2,5 vezes 10 a menos 2. Então, agora vamos multiplicar tudo isso daí. 10 elevado a menos 7 vezes 3,906 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 2,5. Então, nós vamos chegar aqui, o KPS é aproximadamente 9,77 vezes 10 a menos 9, ok? Deixa eu só fazer separadinho, que dá para a gente fazer separado. Dá para mim pegar, multiplicar isso por isso e conservar a base 10. 3,906 vezes 2,5, 9, vai dar uma dízima. Pego e conservo as bases 10, chegamos ao fim, encontramos o valor do KPS, beleza? Eu tenho sempre que lembrar do número de x aqui, ó, do coeficiente que a gente tem. Penúltima questão, né? Que nós temos 5 questões. Qual é a solubilidade do sal de cádmio, CdOH2, né? Na verdade, é um hidróxido, do hidróxido de cádmio, em água. Aí ele deu os dados. O valor do KPS, quem a gente não tem, o valor da solubilidade de cada um deles. Primeira coisa que nós vamos fazer, montar a expressão, né, do KPS. Vamos lá, montar a expressão do KPS. Então, KPS é sempre os produtos, e o nosso produto é o CD mais 2, vezes o OH menos 1 elevado ao coeficiente 2. Ele disse que o KPS é 1,2 vezes 10 a menos 14. Aí nós vamos olhar, ó, esse é x e esse daqui é 2x. Então, vai ficar x vezes, elevado a 1, né? Vezes 2x elevado ao quadrado. 1,2 vezes 10 a menos 14 é igual, vai ficar igual a, ó, 2 ao quadrado é 4, 4x ao cubo, beleza? De novo, vai pegar 1,2 vezes 10 a menos 14, dividir por 4 e vamos achar o valor do x ao cubo. Essa divisão vai ficar 0,3 vezes 10 a menos 14 igual a x ao cubo. O que que acontece? Não pode ficar assim, nós vamos ter que andar uma casa. 3 vezes 10 a menos 15 igual ao x. E agora a gente vai tirar a raiz cúbica desse negócio aqui. X vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 5. Ok? Esse é o valor individual de x. Agora, o que, que a gente vai ter que fazer? Então, eu vou pegar, significa que esse x aqui vale 3 vezes 10 a menos 5, porque só era uma vez, e significa que esse daqui eu vou pegar 2 vezes 3 vezes 10 a menos 5. Então, 2 vezes 3 a menos 10, isso aí, né? Então, ó, 10 elevado a menos 5 vezes 3 vezes 2. Vai dar 6 vezes 10 a menos 5. Então, chegamos no valor da concentração para CD, para cádmio, e chegamos na concentração para hidroxila, porque eram 2 mols, e eu tenho que multiplicar pelo seu coeficiente para saber exatamente a sua solubilidade, beleza? Vamos lá para a questão, para a última questão. Deixa eu só molhar o bico um pouquinho. Seguindo, ele diz o seguinte. Essa é bem legalzinho, rapidinho essa questão. É um composto pouco solúvel, então que está dizendo que dissolve, mas não dissolve muito em água, né? É o B, hipoteticamente, BOH2, cuja a solução saturada, em dada temperatura, a concentração equivale a X. Então, é para a gente substituir a concentração como se fosse X.
terá a constante de solubilidade calculada, então nós vamos montar. Ele não deu concentração, ele não deu KPS, mas a partir dessas informações aqui, nós vamos montar o cálculo, tá? Então vamos lá, ó. Aqui o KPS vai ficar assim, ó. KPS é igual a B menos 2 elevado a 1 vezes OH menos 1 elevado ao coeficiente 2, beleza? O KPS é o que ele quer descobrir, a expressão do KPS. O X aqui é X e aqui é 2X, né? Ó, só tem 1 mol, é X. Aqui tem 2 mols, então eu tenho 2 vezes essa concentração, eu tenho 2X. Então vai ficar X elevado a 1 vezes 2X ao quadrado. Aí resolvendo, KPS vai ser igual a X vezes 2 elevado ao quadrado é 4. 4x ao quadrado. KPS, então, vai ser igual a 4x ao cubo. E a alternativa correta, ó, 4 vezes 10, porque, ó, 4 vezes 10 ao cubo, né? Vai ser igual a 4 vezes 10 ao cubo. Que era uma equação, era um valor hipotético. Então, você iria encontrar como se fosse uma expressão daquele cálculo, beleza? Então, agora, nós finalizamos a nossa lista de KPS. Nas próximas semanas, eu vou passar alguns experimentos, alguns laboratórios virtuais para vocês desenvolverem algumas atividades, né? Para nós finalizarmos, então, o nosso bimestre. Nosso bimestre, não, nosso semestre, né? Nosso semestre de Química Analítica. Um grande abraço, se cuidem. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Para vocês tirarem, né? Fiquem tranquilos. Vocês vão me encontrar, como eu já havia dito. E até a próxima aula. Forte abraço, tá, gente? Tchau, tchau.